Saudações ao Viverdes a todos. Eu sou o Conrado Cacassi e vamos para mais um react da coletiva do professor Abel Ferreira. Ontem, após a goleada por 5-0 sobre o Criciúma, ele falou com os jornalistas, 2 semanas sem jogo, né? Então ele deve ter bastante coisa para falar. E a gente sabe que o Abel deixa para soltar o que está entalado quando ganha e ganha bem. Porque quando perde ou quando o resultado não é bom, ele dá uma segurada para não parecer choro de perdedor. Então, quando mete 5-0, ele solta tudo. Vamos ver se foi assim ou se ele estava mais calminho. Vamos ver o que aconteceu. Fez logo 3 gols. Como que foi esse período aí de 2 semanas? Como que foi esse trabalho para o Palmeiras voltar jogando tão bem? Obrigado, boa noite. Olha, primeiro tivemos tempo para viver, que é coisa que aqui o futebol brasileiro não dá a ninguém. E isso é fundamental, por isso tanto bato na tecla de haver tempo para recuperar os jogadores, e mais do que recuperar os jogadores é o estado mental e emocional de cada um de nós. Essa é a primeira, portanto deu perfeitamente para nós vivermos um bocadinho, dedicarmos tempo à outra parte da nossa vida, que nós não somos só jogadores ou só treinadores, portanto começa logo por aí. O poder descansar a mente e o lado emocional é fundamental. A outra parte, tempo para treinar, tempo para preparar os nossos jogadores. E a outra é futebol. Umas vezes vamos jogar desta maneira, com grande intensidade, com grande qualidade. Outras vezes os adversários também nos bloqueiam os caminhos, nós não jogamos sozinhos, portanto há sempre que meter o adversário na equação, e hoje o jogo correu-nos bem. Já houve jogos que criamos muitas oportunidades, e tu és que fazes mais perguntas sobre a capacidade de finalização, tem a ver com isto. Umas vezes entra, outras vezes não entra. O importante é que nós continuamos a criar as oportunidades, não é de hoje, é desde esta época. Acho que somos a equipa que mais oportunidades cria, e depois tem a ver com a calma e a tranquilidade de nós, a cada jogo, podermos estar bem mentalmente, bem fisicamente, bem tecnicamente, bem taticamente, e meter intensidade no jogo, e ela só acontece quando os jogadores estão recuperados, o que não acontece durante o ano no futebol brasileiro. Jogamos a 70% muitas vezes do nosso potencial, e depois tem muito a ver com o adversário que nós vamos apanhar a seguir, se tem uma semana limpa ou tem mais um dia de recuperação com o Palmeiras, e isso faz muita diferença no resultado final. Abel. O Abel começa ratificando o que ele sempre fala, né? Da parte física, da parte mental, só que ele se aprofundou um pouco, né? E essa frase que ele começa a coletiva, nessa pergunta feita pelo nosso João Kerr, tivemos tempo para viver um pouco. E se vocês me permitem, eu gostaria de fazer um paralelo, guardando todas as devidas proporções, com o trabalho que a gente faz aqui também. Eu confirmo tudo que o Abel está falando. Porque quando a gente entra naquela fase de jogo, quarta e domingo, quarta e domingo, quarta e domingo, tem semana que emenda 3 jogos seguidos no Allianz Parque. Então, é sair de Sorocaba, ir para o Allianz Parque, volta para Sorocaba, meio de semana sai de Sorocaba, vai para o Allianz Parque. É muito cansativo. É claro que a gente faz isso com o maior prazer, porque ver o Palmeiras sempre é uma coisa que dá muito prazer, e fazer esse trabalho dá muito prazer, mas também é cansativo. E às vezes a qualidade do trabalho não sai tão boa quanto a gente gostaria por conta desse cansaço, né? Então, o Abel ele toca num ponto importante. Deu tempo da gente viver. Então, nessas 2 semanas, eu também tive mais chance de ficar com a minha família, ficar com a minha esposa, com a minha filha, o cachorro. Isso faz muita diferença. Mas eu não sei o quanto... Aliás, eu sei porque eu também já fui torcedor, como vocês são. Nós todos somos, né? Mas eu faço uma atividade diferente hoje. Mas eu lembro de quando meu papel era só ir na arquibancada e pronto. A gente não faz ideia, tá? Dessa rotina.
que envolve os jogos. Então, é muito importante, sim. Aí tem sempre um que fala assim, mas ganha milhões e fica reclamando. Não interessa quanto tem na conta. Se o cara não puder desfrutar da vida dele, a mente dele não vai trabalhar bem. É um conforto você olhar para o teu saldo bancário e ver lá que a tua conta tem 7, 8 dígitos, sei lá, um dia eu chego lá. Mas ninguém é máquina, né? Então isso faz toda a diferença. E o Criciúma também teve descanso. Pois é, mas aí a qualidade do Palmeiras prevaleceu e foi 5-0. Também tem a ver com outro ponto que ele tocou, que foi a tal da eficácia, que ele sempre fala da eficácia. E a eficácia ontem esteve alta, né? Com 17 minutos já estava 3-0. Então, quando a bola entra, também fica mais fácil. A bola tem vontade própria? Não. Capricho dos jogadores, cabeça limpa dos jogadores, físico dos jogadores inteiro. Aí fica mais fácil de executar tudo. Abel, parabéns pela vitória. Regis do Tifose 14. Abel, na escalação do Palmeiras, quando a gente viu a sua escalação, a gente ficou imaginando aqui da possibilidade de um jogo como esse, contra um time que não ia atacar tanto o Palmeiras, a gente vê o Veiga e o Maurício começando a partida. Existe essa possibilidade? Tem essa possibilidade do Palmeiras? Eu sei que todos vocês gostavam de estar sentados aqui no meu lugar, eu entendo esse lado, mas mais uma vez vos digo, vocês têm que estudar, têm que tirar o curso, e só depois então é que podem sentar-se aqui e escolher os jogadores e a equipa que vocês entendem que é, mas também faz parte. Vocês têm todo o direito de fazer as perguntas que vocês quiserem, porque são legítimas, e eu também tenho o direito de responder da forma que eu quiser. Portanto, opções de treinador, eu não justifico aos meus jogadores porque é que eu tiro, porque é que meto, porque é que jogo com 3, porque é que jogo com 4, porque é que o meu jogador foi expulso e rapidamente fez 2 substituições e mudei o sistema. Da mesma forma que te digo a ti, tem a ver com as minhas opções, com aquilo que eu idealizei para este jogo, que era o melhor para este jogo. Abel. Eu até entendo essa resposta do Abel, né? Não vou justificar. O Regis perguntou, tem a chance dos dois jogarem juntos? Era só ele falar assim, tem. Quem sabe um dia. Pronto, estava respondido, né? Você tem que fazer curso de técnico, você não entende nada, né? Está implícito na resposta dele. Você não entende nada de bola, você quer botar os dois, vai descobrir, vai prejudicar a cobertura, vai prejudicar a recomposição. Ele pode responder o que ele quiser, mas pode responder, né? E ele não respondeu. Ele não falou nem sim, nem não. Custava ter respondido, Abel? Não custava, né? Eu acho que a pergunta... e tem outra. O Abel também gosta de criticar a pergunta. Então ele tem que fazer curso de jornalista também para saber se a pergunta é boa ou se a pergunta é ruim, né? Nem precisa fazer curso de jornalista, vamos combinar, né? Pergunta boa e pergunta... Aliás, não existe pergunta ruim. Isso eu já aprendi na vida, tá? Não existe pergunta ruim, o que existe é resposta ruim. Todas as perguntas são válidas. Boa noite, Gustavo Soler da Rádio Bandeirantes. Nos últimos jogos, né, deu para perceber um Palmeiras cada vez mais coletivo, um time que está fluindo bem dentro de campo, melhorando a efetividade que você tanto fala nas finalizações, e até aproveitando a pergunta anterior, quando a gente olha para a escalação, a gente vê uma mudança também naquela espinha dorsal. O Rony, que já foi titular absoluto, agora começa mais jogos no banco. O Veiga também começa mais jogos no banco. O Gomes teve uma temporada onde ele sofreu uma fratura no pé e raramente a gente vê o Gomes se machucando. Queria entender também esse período que você terá a mais de tempo para esses jogadores que já foram figuras e ainda são importantes, mas que eram titulares absolutos, nesse momento sentando um pouco no banco, entrando ao longo da partida. Como que está a questão deles disputando vaga com aqueles que hoje, como Maurício, Felipe Anderson, chegaram recentemente nesta janela? Olha, eu tenho que voltar um bocadinho atrás a todas as perguntas que vocês fizeram na altura de junho, antes de entrarmos em agosto, e eu vos falei que estávamos num período difícil. Saíram 5, 6 jogadores, entraram 3,
que se estavam a adaptar ao ritmo de jogo, ao ritmo do clube, ao ritmo do treinador. Disse-vos também que não gosto muito destas mexidas, mas às vezes é impossível equipas que vêm do exterior comprar-nos jogadores, como foi o Hendrick, como foi o Luís. Enfim, foi muitas mexidas, tivemos muitos problemas físicos derivado à densidade competitiva. Falei-vos, nós falaste do Gomes, mas eu podia-te falar de Murilo, né? Perdemos o Murilo, se tu bem te lembras, com uma lesão, depois voltou a ficar de fora. O próprio Estevão, que se lesionou no Botafogo, o próprio Piquerez, que se lesionou no Botafogo. Portanto, há aqui muitos fatores que justificaram o nosso baixar de rendimento. E no futebol brasileiro, quer vocês queiram, quer não, eu não conheço nenhuma equipa que consiga estar todos os anos, ou nenhum jogador que consiga estar todos os anos no máximo rendimento, e desafio-vos a dizer quem é o jogador que consegue estar 3, 4 anos, como são esses jogadores que tu acabaste de falar, e eu entendo isso. Eu vou voltar aqui a referir, é insano, é difícil, um desgaste emocional muito, muito grande. Voltei-te a dizer, eu consigo ter vida, assim eu consigo viver. Se calhar assim, se a Leila quiser, se jogarmos semana a semana, consigo ficar aqui até 2027, ou se calhar até 2030. Com a quantidade de jogos que nós temos, há um desgaste físico e emocional muito grande. Fazemos muitas viagens, o Brasil não é um país, é um continente. Jogos sem tempos de recuperação. E se calhar, se nós tivéssemos uma organização que tomasse decisões difíceis, se calhar íamos ter mais jogadores de qualidade a poder ingressar naquilo que é o futebol brasileiro e valorizar o futebol brasileiro. O resto, como te disse, na minha opinião, aqui são todos titulares. Eu também já vos disse mais que uma vez que o meu sonho é ter aqui no Palmeiras 2 jogadores do mesmo nível para cada posição, porque a concorrência faz bem a todos, faz bem a mim, faz bem a vocês, faz bem aos jogadores, faz bem ao comércio. Portanto, quando nós não temos concorrência, a tendência de nós relaxarmos inconscientemente é normal, mas volto aqui a referir, o pior disto tudo é o calendário insano que não deixa nenhum jogador estar a top durante um ano, quanto mais 4 ou 5 anos a top. É muito difícil. Tem um trecho dessa resposta dele que me deixou bem pensativo. Ele fala que se a gente conseguir estabelecer um calendário onde se jogue uma vez por semana, ele fica até 2027, quem sabe até 2030. Isso me fez lembrar de uma resposta que ele deu, que ele tem contrato até 2025, que ele vai cumprir o contrato até 2025. Ou seja, ele está cansado da rotina do futebol brasileiro, que é, nas palavras dele, insana. Por todos os motivos que ele já falou 200 mil vezes aqui, a gente já repercutiu bastante aqui nos reacts. Mas ele deixa aberta a possibilidade. Olha, se mudar o calendário, eu fico aqui até 2027, renovo até 2030 se quiserem, porque, né, ele também já deixou claro o quanto ele gosta do Palmeiras. Trabalhar no Palmeiras, no ambiente que ele criou no Palmeiras e nas condições que o Palmeiras proporciona para ele. Então, isso me permite concluir que, quando ele fala que tem contrato até 2025 e que vai cumprir e depois vai embora, ele já falou, isso não quer dizer que isso é uma decisão tomada, que ele pode rever essa decisão desde que as condições mudem. Então, ele meio que deixou claro para o mundo, olha, se continuar esse calendário louco, eu saio do Palmeiras, que é o que todo mundo no Brasil, que não é palmeirense, quer, sonha, deseja e reza para que aconteça. Então, praticamente ele decretou a permanência do calendário como ele está até ele sair. Tá? Agora que não vão mexer mesmo. Tá? Se tinha alguma chance, que eu acho que já não tinha, mas se tinha alguma chance, agora não tem mais. E eu entendo, Abel. Fala, puta, é difícil, é complicado, você não consegue viver, cara. E quando a gente tem essas 2 semaninhas, que a gente tira agora, a gente percebe o quanto é importante o valor desse tempo para viver e continuar sendo profissional, continuar estudando, continuar trabalhando, continuar fazendo o que tem que fazer, mas sem aquela correria
né? Sem a areia da ampulheta, está sempre no finalzinho, o tempo todo, né? Várias pessoas já repararam o antes e depois que alguém que começa a trabalhar no Palmeiras, fisicamente, né, na aparência, o quanto de cabelo branco nasce na pessoa. Faz o antes e depois, né? Claro que o tempo passa para todo mundo, mas em 2 anos, em 3 anos, em 5 anos, ninguém envelhece tanto. Quando você vê o cara trabalhando no Palmeiras ou no futebol, as pessoas envelhecem mais rápido, porque é pressão, 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 pressão o tempo todo. Aí, de novo, vem aquela história, mas ganha muito. Pô, ganha muito, beleza. Esse é uma das contrapartidas que essas pessoas merecem, porque trabalham, desempenham um trabalho que envolve muito dinheiro. Então, quando você trabalha com algo que envolve muito dinheiro, você tem que ganhar uma parte proporcional. Futebol gira muito dinheiro. Então, quem trabalha com futebol ganha muito dinheiro. Esse não é o ponto. A partir do momento que você trabalha com futebol, você não vira um ser de outra espécie. Você continua sendo humano. Então, você continua sujeito a todas as limitações que um cérebro humano tem. É difícil de entender isso, Enzolândia? É difícil? Acho que é, né? Abel aqui, boa noite. Rafael Sgrilles, Energia 97. Me permita voltar um pouquinho na questão do Maurício. O Maurício hoje chegou para a terceira partida como titular, Cuiabá, Atlético Mineiro, e agora para essa partida aqui no Allianz Parque. Já dá para fazer uma avaliação nesse recorte? Porque às vezes fazer avaliação por um jogo, por 2 partidas, fica muito difícil. E agora com 3 partidas, já dá para fazer esse recorte da avaliação do Maurício? E uma outra pergunta, se você me permite, com relação à expulsão do Caio Paulista, por favor. Posso lhe fazer uma pergunta? Você acha que é justo ou não a expulsão? Sinceramente. Eu acho que ele nem chegaria na bola. Primeiro de tudo, eu acho que ele nem chegaria na bola. Mas eu vou-te dizer, é justo. Eu só pergunto à comissão de arbitragem porque é que no jogo com o Botafogo, em que aconteceu a mesma coisa com o Flaco Lopes, não é o vermelho também. É só isso que eu quero. Depois dizem que o treinador de Palmeiras é reclamão, é resingão. Foi isso que eu disse ao Bandeirinha, disse. Só lhe queria fazer uma pergunta. Se o diretor da comissão de arbitragem diz que vocês têm reuniões constantes e que falam constantemente e que fazem revisões e que mostram lances para uniformizar os critérios, eu disse-lhe parabéns e dou os parabéns a este árbitro, porque de facto, na minha opinião, e tendo em conta os 3Ds, que tem a ver com a distância, tem a ver com o domínio, depois dizem, mas o lance do Botafogo não há o domínio. Pois não há domínio. Se eu faço falta sobre você, eu não vou deixá-lo dominar a bola. A pergunta que eu gostava que me respondessem a mim e a todos os treinadores e a todos os clubes de futebol brasileiro era esta. Porquê é que hoje, no lance do Caio, é vermelho e porquê é que no lance do Lopes contra o Botafogo é amarelo? Era só isso que eu e todos os treinadores e clubes do Brasil gostavam de saber, que é para a comissão de arbitragem e todos os árbitros, sempre que acontecer um lance destes, que seja igual para todos. Acho que o Abel... eu tive a mesma análise do Abel com relação ao lance do Caio. Para mim era lance de expulsão. Parece que o Abel considera que também é lance de expulsão. Já falei, acho que o Caio, se ele tivesse tido uma clarividência melhor, ele deixava. É 4-0, deixa fazer o gol. Só que, no calor da partida, é difícil você ter esse raciocínio. Você tem o reflexo do defensor, você quer evitar o gol. Ponto. Tá? Então, quem está crucificando o Caio Paulista, reveja essa posição, por favor. Então, assim, merecia ser expulso, ok. Agora, o Abel cobrar uniformidade nos critérios, acho válido, acho que tem que cobrar mesmo, mas nunca vai acontecer. É algo utópico. Sempre vai, porque não é um juiz só, não é um computador, não é um programa que roda sempre do mesmo jeito. São cabeças diferentes. Então, por mais que se faça reuniões, simpósios, que se solte vídeos de instrução, sempre, enquanto tiver uma coisa chamada subjetividade, sempre vai estar sujeito à cabeça de uma pessoa. Agora, uma coisa que é curiosa,
é sempre contra o Palmeiras, né? Então, quando tem um lance desse e é para expulsar o adversário do Palmeiras, interpreta que não é para expulsar. Aí, quando tem um lance desse e é para expulsar o jogador do Palmeiras, expulsa. Então, isso é que deixa a gente meio pistola. E talvez isso que motive o Abel a dar uma resposta como essa. Eu não consigo lhe responder essa pergunta porque eu preciso que quem é competente nessa área me responda a mim, ao senhor e a todos os treinadores, jogadores e clubes do futebol brasileiro. Gostava de saber porque é que hoje foi vermelho e porque é que no jogo do Botafogo não foi para o Brasileirão. Eu gostava de ter essa resposta, porque eu não lhe consigo responder. Em relação ao Maurício, repare, a comunicação social encontrou um nicho muito bom de, no final, não é, quando as coisas aconteceram, já quando tudo aconteceu, poder analisar, poder criticar, poder, depois da autópsia, não é, fazer autópsia. É muito fácil depois. Quando nós decidimos contratar jogadores, nós sabemos o potencial que têm, sabemos a qualidade que têm e sabemos também que há jogadores que podem demorar 1 ano ou 2, e já vos dei várias vezes este exemplo do Veiga. O Veiga chegou aqui com 20 anos, mais ou menos, a mesma idade já, eu se calhar até mais novo, não sei. E chegou-se a afirmar, mais do que nunca, mais ou menos com a nossa chegada. Acho que já tinha estado antes com o Luxemburgo, mas com a nossa chegada ele afirmou-se e está há 4 anos a top. E vou voltar aqui a dizer, é muito difícil no Brasil um jogador aqui conseguir estar. E ele não está, ele está no clube há 8 anos. Eu não sei se como treinador consigo ou aguentava estar tanto tempo num clube. Eu não sei. Não sei se ia conseguir aguentar por tudo. Porque é preciso descansar, é preciso viver, é preciso tempo para a família. Eu não sou só treinador. Sou pai e sou marido. E gosto de viver. E mais, eu gosto de deixar uma parte do dinheiro que eu ganho aqui em São Paulo. É justo, mas para isso eu preciso de tempo. Por isso eu respondi ao teu colega, deu para viver, deu para ajudar a economia aqui de São Paulo, porque senão não temos vida. Não temos vida. E eu quero ter vida. Quero ser treinador e hoje a vitória é dos jogadores e da nossa torcida. Mais uma vez, obrigado à nossa torcida pelo carinho que mesmo nós sermos afastados da Copa e sermos afastados da Libertadores, continuam a encher o estádio, continuam a apoiar, e se desfrutaram deste jogo tanto como eu desfrutei no banco, no próximo jogo eles estão aí outra vez a apoiar-nos. E os nossos jogadores têm que perceber isso. Jogar futebol é como ir a um parque de diversões. Quando eu deixo de ir a um parque de diversões e desfrutar daquilo que eu estou a fazer, nós não vamos render. Mas para isso, tenho que estar fresco para ir a um parque de diversões e me divertir e tirar o máximo proveito. Portanto, o Maurício foi um jogador identificado por nós já no ano em que o Scarpa saiu, e sempre vos falei que nos faltava aqui um jogador para concorrer com o Veiga. Não foi de agora, sempre vos disse isso, só que às vezes nós conseguimos ir buscar os jogadores que nós queremos, outras vezes não conseguimos ir buscar os jogadores que nós queremos, e se não é os jogadores que nós queremos, a gente espera. Apostamos no John que teve aqui, foi uma aposta, não, vamos apostar no John a ver se ele consegue dar aqui uma resposta. A verdade é que ainda é muito jovem e o Red Bull Bragantino viu nele o que nós todos vimos, por isso veio aqui buscar e comprou. E, portanto, é um jogador que nós acreditamos, é um jogador jovem ainda e podem jogar os dois. O teu colega há um bocado fez-me essa pergunta. Claro que podem jogar os dois. Respondeu. Se fosse preciso hoje correr atrás, podemos tirar o Rios ou puxar o Rios para 5 e meter o Veiga ali a 8, 10. Seguramente que faríamos isso, podíamos fazer. Mas sim, é um jogador que nos traz competitividade e que ajuda que os jogadores diariamente possam lutar por um lugar no 11, e eu fico muito contente por isso, porque antes de nós competirmos com os nossos adversários, temos que competir internamente, com respeito, como eles têm uns pelos outros, e espero que assim continue. Então ele respondeu a pergunta do Regis, finalmente, e fez muito bem de responder, Abel, parabéns. Porque dá para fazer, e exatamente dessa forma, você tira um volante, né? Vai ficar mais exposto, então um deles vai ter que correr mais, um deles que eu digo, ou o Maurício, ou o Veiga, ou os dois, vão ter que correr mais quando o Palmeiras estiver na fase defensiva. Vão ter que recompor,
Vão ter que se posicionar mais rápido, como se fossem um volante. Mas dá para fazer. Tem que treinar, tem que tentar automatizar esses movimentos também. Mas é um jogo mais arriscado. Acho que é uma formação que pode ser colocada em prática quando o Palmeiras estiver em momentos críticos, precisando muito de um gol para segundo tempo, não para primeiro, não para sair jogando. Essa é a opinião, tá? Mas dá, sim. E ele, de novo, ele toca naquele assunto da pressão que os jogadores recebem. E ele falou assim, ó, eu não sei se eu continuaria sendo jogador aqui do Palmeiras se eu fosse um deles, porque eles recebem uma pressão insana. Então ele deu o exemplo do John e, como sempre, recorreu ao exemplo do Veiga, que teve um início, acho que aos 22 anos, com o Filipão, e o Filipão, na verdade, foi 17, né? Foi com o Eduardo Batista. Começou, que o Veiga chega, se não me falha a memória, tá? Ele chega junto com o Johan, né? Aquela turma. Foi contratado no fim de 16, então 17. Aí 18 ele teve uma fase muito boa com o Filipão, já com 23 anos. E aí ele caiu de rendimento e acaba emprestado para o Atlético Paranaense. E volta com o Luxemburgo. Mas aí a gente tem que lembrar que na época do Luxemburgo teve aquele protesto. Nomes pichados. Então, fora Scarpa, fora Rony, fora não sei o quê, e fora Veiga. Estava o nome do Veiga nas pichações. E é aquilo, né? E tudo isso originado pela pergunta. Com 3 jogos dá para analisar o Maurício? Eu falo assim, não dá, cara. Não dá para ficar analisando ninguém por 3 jogos. Não dá nem para analisar por, sei lá, 6 meses. Tem que esperar. Vê o Caio Paulista. Se a gente fechasse um período de 3 meses para analisar o Caio Paulista, hoje ele já estava jogando no Fortaleza. Certo? Então, tem jogadores que têm um tempo de maturação maior, tem outros que já chegam, vestem e está tudo certo, caso do Aníbal Moreno. Mas a regra é que os jogadores normalmente precisam de mais tempo para uma adaptação correta e para um perfeito entendimento do sistema todo. Nesta coletiva mesmo, ele já falou tudo que envolve a adaptação de um jogador. O dia a dia do clube, o jeito do treinador, o jeito do elenco. O jogador tem que se adaptar. Tem caras que se adaptam mais fácil, tem outros que precisam de mais tempo. E queria ver você que está em casa, se você ia chegar e já sair jogando, né? Certinho, sem problema. Queria ver. Boa noite, Abel. Bruno Faria, da Rádio CBN. Você falou sobre concorrência. Eu queria te fazer até uma pergunta com relação a isso, porque hoje você tem na agenda do Palmeiras, né, um tempo para descanso, para recuperação, para preparação para os jogos. Hoje, os 11 que começaram, por exemplo, é uma ideia que você tem para manter esse padrão até que um jogador oscile o outro? São esses 11 os jogadores considerados titulares do Palmeiras? Obrigado. Não. Eu não sei, vocês podem ver quantos jogos desde que eu estou aqui jogou seguido sempre a mesma equipa. Agora, é verdade que esta equipa, a partir do momento, ou do mesmo time, a partir do momento que nós ficamos fora da Libertadores e fora da Copa, eu mesmo disse isso aos jogadores, vamos treinar mais e jogar menos, e não vão jogar todos o que gostariam de jogar. Não posso mentir aos jogadores. Se eu faço 10 jogos por mês ou faço 4, tenho menos jogos. Vamos ter que, dentro do clube, né, a cada treino, mostrar quanto cada um quer iniciar o jogo. E depois, já te disse, os jogadores também é muito claro os meus critérios de escolha. Primeiro é comportamento, okay? Segundo é rendimento e terceiro é estratégia. Se eu entender que um jogador que fez hoje um golo, no próximo jogo tem que ficar de fora, e ele comportando-se bem, e quando falo comportar bem é ser profissional, é meter o nós acima do eu, é todos os dias treinar de forma consistente, isso é ser um bom comportamento, é ser um bom profissional, que eu não espero nada mais, nada menos do que estes jogadores, né? O rendimento
e depois a estratégia tem a ver comigo. Estava-te a dizer, o jogador pode se comportar bem, pode fazer hoje 2 golos e no jogo seguinte, se o treinador entender que é melhor meter um centroavante mais de apoio, um centroavante mais de profundidade, ou ter um médio de equilíbrio, ou ter 2 médios de equilíbrio, é uma decisão minha, por isso é que eu sou o treinador. Portanto, o que eu quero é que eles todos os dias se foquem naquilo que eles controlam, que é preparar-se. Quem está preparado ou se prepara está mais próximo de jogar, sendo que eu gosto deles todos. Porque me ajudaram muito e continuam a ajudar muito. Eu gosto deles todos. E corta-me o coração ter que deixar 5 de fora, ok? Mais 3 ou 4 que ficam lá no CT. Corta-me o coração. Só que a FIFA diz que as regras são muito claras. Só podem jogar 11 e entrar 5. Por mim, eu mudava essa regra. Jogavam todos. Mas não posso fazer isso. E, portanto, o que eles têm que fazer é o clube paga-lhes a tempo e horas. Quando os contratou, comprometeu-se com uma obrigação. E os jogadores também têm obrigações. Os jogadores têm deveres, né? E têm direitos. Direito de receber a tempo e horas, né? Direito a ser bem tratado, direito a que não lhes falte nada, direito a ter uma boa comissão técnica que fale e que os ajude a melhorar, mas também têm deveres. Dever de ser profissional, dever de chegar a tempo e horas, dever de se preparar, de quando for a vez dele jogar, de ir para dentro de campo e dar o melhor para ajudar o time. Portanto, e nós temos tudo uma troca, né? Portanto, por mim jogavam todos, como te disse, mas feliz ou infelizmente, não sei, porque eu acredito que tudo que acontece por uma razão. Feliz ou infelizmente estamos fora da Copa e da Libertadores. Vamos focar só no Brasileirão e vamos lutar por ele até o fim. Abel. Esse é o tipo de questão que só acontece, esse tipo de pergunta, esse tipo de assunto, que só acontece quando o time está bem e quando o elenco está bem. Então, ele está refletindo sobre o fato de terem jogadores que estão jogando bem e que não entram, que não estão jogando. Mas isso acontece porque tem outro que também está jogando muito bem. E que aí, entre outras variáveis, tem a ver com a escolha tática do jogador, e aí do treinador, escolha tática do treinador. E aí ele deu alguns exemplos, né, de jogar com centroavante de apoio ou jogar com centroavante de profundidade e assim por diante. Em cada região do campo, você pode ter um jogador fazendo mais focado num tipo de função. E isso tem a ver com o adversário, que é algo que ele sempre fala, que ele nos ensinou. Você nunca pode tirar o adversário da equação. O adversário está lá, então você tenta escalar o time da forma que dê o melhor encaixe com o adversário. E outra coisa que ele sempre fala é que ele gostaria muito de ter sempre 2 jogadores, pelo menos 2 jogadores do mesmo nível, top para cada posição. Em algumas posições ele já tem isso. Em algumas não, em várias, hein? Então, por exemplo, para a volância, ele tem 3-2. Considerando que sai um, entra um dos que está fora, está coberto. O problema é quando você vai ter 2 fora. Aí tem que recorrer ao Fabinho, que está um pouco abaixo ainda, embora esteja em franca evolução. Mas para a volância, por exemplo, a gente tem 3 caras top. Podia estar em qualquer time do Brasil, titular. Para meia, o Maurício alcançou o Veiga, está no mesmo nível. Tá? Para a zaga, o Vitor Reis e o Naves estão, principalmente o Vitor Reis, né? Potencial altíssimo, é questão de tempo para eles serem. O Naves, olha, todo mundo está falando do Vitor Reis, mas o Naves é um baita zagueiro. Né? E quando entra, quando precisa do Naves, eu não me lembro de falha do Naves. Ou não me lembro dele falhando com consistência. Ele teve períodos, né, que ele teve que jogar titular 4, 5 jogos seguidos, passou batido, tranquilo. Então, você precisa recorrer aos caras, os caras entram e correspondem. Então, quando isso está acontecendo, e aí começam essas especulações, por que não joga tal? Por que não joga tal? Quer dizer que todos estão agradando. E aí ele recorre a uma velha saída. A FIFA fala que só pode jogar 11, não posso escalar 16.
Boa noite. Olá. Falar do Estevão é chovendo molhado já, mais uma atuação convincente dele, mas a minha pergunta é mais em relação a esse retorno dele da seleção brasileira. Em 2022, na convocação do Danilo, você deu uma declaração aqui depois, numa entrevista coletiva, que repercutiu bastante sobre a seleção brasileira fazer mal, e ela até repercutiu num outro contexto, porque era muito mais sobre o jogador em si, do que o peso, obviamente, da camisa da seleção brasileira. Nesse retorno do Estevão agora ao Palmeiras, há alguma preocupação nesse sentido também, do jogador ter tido essa primeira oportunidade e até fazendo esse paralelo com o Danilo lá em 2022? Obrigado. Eu tenho que ter muito cuidado com o que eu falo, porque às vezes eu falo uma coisa. A minha comunicação não é aquilo que eu digo, é aquilo que vocês entendem. Eu já percebi. Eu tenho que ter muito cuidado com o que falo aqui neste microfone, e já o disse, porque uma coisa é a minha intenção naquilo que eu comunico, a outra coisa é a forma que vocês interpretam aquilo que eu falo. Então vou começar a falar bem devagar, bem literal, bem específico. Questões da seleção não é comigo, é com o selecionador. Ele só tem que agradecer ao selecionador porque olhou para ele como uma opção. Ponto. Só tem que fazer. E agradecer também, como ele o fez antes de ir, a todos os funcionários, a todos os colegas, a todos os jogadores e à comissão técnica. A única coisa que a comissão técnica faz é saber, porque há uma ligação, o que é que ele fez na seleção, que tipo de treino fez, que tudo, o controle para chegar aqui e nós adaptar-nos. Ele chegou, a partir do momento que ele chega, felizmente ou infelizmente, não sei, como ficámos eliminados da Libertadores e da Copa, temos tempo para preparar estes jogos, porque se tivéssemos Copa, por exemplo, o Rios ia chegar na véspera, como aconteceu N de vezes, e o Estevão ia chegar na véspera. Isto ia fazer bem aos jogadores? Não ia fazer bem. Felizmente, nesta situação específica, temos uma semana para treinar. O Estevão, quando chegou aqui, não tinha dormido nada. O primeiro treino ele queria treinar. Não. Vais para dentro, vais recuperar e vais para casa dormir. Porque se não dormir, o corpo não regenera nem recupera. Vais para casa, fazes a recuperação e vais para casa dormir. E amanhã começas a treinar. Portanto, como nós temos esse tempo, nós podemos cuidar de jogadores e depois poder fazer estes jogos com esta intensidade. Não há outra forma. Portanto, muito especificamente, selecionador, temos as informações necessárias para chegar aqui e tempo para adequar o trabalho, para prepará-lo, para chegar aqui e jogar como jogou hoje e muito bem. Cara, é muito legal, né, ver esses processos já muito instituídos no Palmeiras e serem uma coisa muito natural. Cada jogador tem um acompanhamento detalhado de todas as atividades que fez. E aí você pega todas essas atividades, coloca num sistema e o sistema fala assim, ó, tem que descansar, vai para o jogo, vai para o treino, carga média, carga máxima, carga mínima, não treina físico porque precisa recuperar e assim por diante. Isso está instituído no Palmeiras. Não depende só do Abel, não depende da comissão técnica atual. Vai sair treinador, vai entrar treinador, esse método já está consagrado no Palmeiras. Né? E o Abel perfeitamente afinado com esses recursos que ele tem aqui no Palmeiras. Se ele for eventualmente trabalhar num clube do, sei lá, do Catar, eu não sei se vai ter todos esses processos desenvolvidos. Eu não sei se tem ou se não tem. Tá? Se ele for num clube da França, eu não sei se tem ou se não tem. O Palmeiras tem. E a gente nota pelas reações dos jogadores ao primeiro contato que eles têm na academia de futebol, que eles falam, olha, isso aqui é primeiro mundo, isso aqui não tem em qualquer lugar, não. Então, esses processos específicos é que fazem com que o Palmeiras consiga ter desempenhos consistentes ao longo do tempo tão bons. Eu vou fazer um paralelo aqui. Eu lembro do pessoal reclamando não, sugerindo que, estou com medo desse jogo contra o Criciúma, porque sempre que o Palmeiras vai para a data FIFA, volta a dar errado, não sei o quê. Tem a ver com isso que o Abel falou. Volta da data FIFA e tem que jogar logo em cima. Um dia depois. Então o cara chegou do avião e já tem que ir para o campo. E aí dá errado. Ao passo que quando você recupera e tem tempo para mandar o cara, inclusive, dormir, para regenerar as células do corpo e voltar a 100%, o cara joga o que ele jogou ontem. O que o Estevão fez ontem foi sacanagem.
Então, não é à toa que ele fala essas coisas, né? Ele não tira essas coisas da cabeça dele. Tudo tem começo, meio e fim, tudo tem uma razão e tudo tem uma explicação, né? É que às vezes a gente não consegue entender, mas que tem uma explicação, tem, e o Abel, nesse ponto, deixou tudo muito claro. Professor, agora que o calendário está mais ameno para o lado de vocês, esse está mais feliz, mais tranquilo, dá tempo de viver, de ir num restaurante, de sair com a família e tal, dá tempo também de analisar com mais calma o que falta. São 12 finais e não tem tanto jogo, não tem outras competições, né? São esses 12 jogos. Para vocês, pode ser um simples pronome, né? Mas para mim isso traz uma carga de, sei lá, uma sensação do cara que está fazendo a pergunta ser adversário. Eu não sei, pode ser só uma impressão. Para quem assistiu Ted Lasso, a série Ted Lasso, que está na Apple TV, Apple Plus, não sei o nome do aplicativo agora, tem um repórter, chama-se Trent Cream. A série é sobre um treinador de futebol, tá? A comédia. E tem um repórter que é o Trent Cream. E no começo ele é um grande antagonista do treinador. E ele sempre faz perguntinha com casca de banana e ele sempre está querendo plantar um negocinho ruim. Eu imagino que você faça esse exercício, né? Pô, tal, não sei o quê. O Palmeiras já está colado no Botafogo, 3 pontos. Tem o confronto direto com Fortaleza e com o Botafogo na antepenúltima rodada, se eu não me engano. Ou seja, está bem pavimentado esse caminho para o Palmeiras conquistar o tricampeonato? Olha, eu aprendi com vocês a viver o presente. E vou-vos ser sinceros, eu acho que aprendi uma coisa com vocês brasileiros. Vocês vivem muito melhor a vida do que os portugueses. E eu tenho ciúmes disso, porque vocês realmente desfrutam da vida. Quem pode, desfruta da vida. E eu não vou estar a criar essa ansiedade em mim mesmo. Viram um filme Divertidamente? Não sei se já viram um filme Divertidamente. Eu não vou estar a criar essa ansiedade. Quando é que é esse jogo? Não, olha, eu agora vou descansar hoje. Já disse à minha mulher, mandei uma mensagem no final do jogo. Pareceu o onde é que nós Filipão hoje vamos agora. jantar? Quem paga a conta hoje sou eu. Ela ficou a tratar de onde vamos jantar. Vou jantar com a minha família. Ainda dá tempo para amanhã as meninas irem para a escola a tempo e horas. Aliás, posso fazer taxista, posso ir levá-las à escola, posso pegar nelas a seguir. Portanto, como eu disse no início, preciso viver também. Sim, isso dá-me energia. Se calhar fico mais leve, se calhar consigo dormir melhor. Portanto, agora é descansar, viver, treinar com os meus jogadores. Temos esta semana limpa para treinar, preparar o próximo jogo que é contra o Vasco, certo? Mas corrige-me se eu estiver enganado, contra o Vasco. E depois, Brasília, ótimo. Campo Neutro, é uma vantagem. Vamos ver depois na prática o que é que acontece. E como te disse, é um jogo de cada vez. Falaste muito bem, faltam quantas? 12? 12? Mas uma de cada vez. Não posso ter esta ansiedade. Como já vos disse, eu não posso levar o futebol tanto a sério. E para mim o futebol, eu já disse aos jogadores, tem que ser como um parque de diversões. Tem que ser como hoje, ir para dentro de campo e sentir que os meus jogadores têm prazer e se estão a divertir no jogo. Sendo que o caráter de responsabilidade tem que estar lá, o esforço tem que estar lá, a atitude competitiva tem que estar lá. O resto, é como eu disse, é olhar para a forma como vocês vivem a vida que eu aprendi e quero. Por isso é que vocês têm uma vida tão longeva e duram até mais tempo. E quero tirar esse ensinamento para mim e viver, porque também tenho direito a viver, a desfrutar com intensidade da minha vida pessoal e desfrutar também com intensidade da minha vida profissional, está bem? Pensei que me iam perguntar pela minha vestimenta, mas já que não perguntaram, fica da próxima. A camisa ou eu? Aliás, belíssima vestimenta do professor Abel Ferreira, né? Esse uniforme novo ficou bem bonito. Mais uma vez ele desvia da casca de banana, né? O repórter jogou a casquinha de banana ali, falou assim: fala já sobre o jogo do Botafogo,
Está pavimentado o caminho para o Brasileirão? Nós somos torcedores, podemos falar isso. Eu, técnico, jamais pode falar desse jeito. Né? Então, ele sai pela tangente e aproveita e usa essa questão do descanso, do tempo entre um jogo e outro, para valorizar essa condição. Não quero pensar, não quero sofrer antes da hora, não quero criar essa ansiedade, ficar pensando no jogo contra o Botafogo. Tem que pensar no jogo do Vasco. É jogo a jogo. E o Palmeiras pode chegar no jogo contra o Botafogo já campeão brasileiro. E pode chegar já eliminado. Não sabemos o que vai acontecer nessas 10 rodadas. 10 rodadas é muita coisa. Então, uma casquinha de banana aqui, fácil de pular, né? Tranquila de pular, e onde ele aproveita para fazer outras considerações, valorizando essa questão do tempo entre jogos, que faz com que viver o futebol seja muito mais gostoso, mais saudável. Isso de jogar futebol ser um parque de diversões faz todo sentido. Né? O jogador tem que ter prazer, assim como a gente que cobra os jogos e que tem uma rotina dura em cima desses jogos, tem o antes, tem o durante, tem o depois, tem o dia seguinte. Cada jogo envolve uma rotina que são quase 24 horas em cima de um jogo. Para a gente que trabalha em torno do jogo, das informações da partida, repercussão, opinião, etc. Então, a gente tem que ter prazer para fazer isso também, senão também não vale a pena. Né? Principalmente a gente que é mal remunerado. Pô. Os caras ainda ganham bem. A gente ainda que ganha pouco, pô, se não sentir prazer fazendo isso, né, de que vale? Então, faz todo sentido, fazem todo sentido essas declarações do Abel. E uma pena que tem outras questões econômicas que impedem que isso seja melhor desenvolvido. Ou, vou até reformular, existe uma certa preguiça de pensar soluções para que se acomode os interesses econômicos e se preserve a qualidade do espetáculo, a qualidade de vida de quem proporciona o espetáculo, até porque quanto melhor os atores estiverem, melhor vai ser o espetáculo. Falta um pouco de vontade, né? Falta um pouco de tirar a chamada bunda da cadeira para pensar em soluções. Porque se pensar, né, se combinar direitinho, melhor. E assim vamos finalizando mais um react de mais uma excepcional entrevista do Abel. Ele não veio com 4 pedras na mão dessa vez. Está mais suave, né? Ele está mais calmo. Reflexo desse tempo todo que ele teve. Então, ele pôde viver, ele pôde desfrutar da família. Então, ele vem mais leve. A entrevista flui melhor. Né? No final, até deu risada, brincou. Então, muito bom ver o Abel assim. Sinal que as coisas estão caminhando bem. A gente volta hoje à noite. Hoje, segunda-feira, dia 16, às 20 horas, a gente tem o Verdades ao Vivo. E essa live também vai acontecer na quinta-feira, já que não temos jogo no meio da semana. Combinado, turma? Muito obrigado a todos pela companhia. Um grande abraço. Até a próxima e saudações alviverdes.